Aqui no estado de Goiás, na cidade de Goianésia, desde o início do trabalho de plantação de igrejas, temos investido nas novas gerações. Temos investido em meninos e meninas que precisam conhecer a Jesus e que precisam tornar-se homens e mulheres de Deus segundo o caráter do nosso Senhor. E para isso, temos investido nas organizações missionárias, mensageiras do Rei e embaixadores do Rei. E um dos frutos que nós temos colhido é o Samuel Coelho. O Samuel Coelho chegou na nossa igreja entre o ano de 2018 e 2019. Tivemos a oportunidade de batizá-lo no final do ano passado. Temos caminhado lado a lado desse jovem, dando conselhos, dando as orientações bíblicas e ensinando ao Samuel a ser um verdadeiro embaixador do Rei. Recentemente, como fruto dessa organização, eu tive a oportunidade de ir a um acampamento estadual aqui do estado de Goiás, dos embaixadores, juntamente com Samuel. E para nossa surpresa e a nossa alegria também, o Samuel foi um dos melhores acampantes daquele acampamento, tendo muito destaque para tudo aquilo que ele tem aprendido acerca da palavra de Deus, tudo aquilo que ele tem aprendido em servir na obra de Deus, aquilo que o Samuel já aplicava na nossa igreja, ele teve a oportunidade também de colocar em prática neste acampamento. Samuel hoje é um líder na nossa igreja, nós temos desenvolvido a liderança do Samuel. Samuel tem servido na nossa igreja na área da comunicação também. Então nós incentivamos você a investir na obra missionária, na vida de alguém, por meio também das nossas organizações missionárias. Estes frutos que temos colhido aqui no estado de Goiás são os frutos também das suas orações, do seu investimento. É fruto do trabalho dos batistas brasileiros que têm investido nas novas gerações, que têm permanecido nas organizações mensageiras do Rei e embaixadores do Rei, crendo que o Senhor há de fazer muito por meio da vida destes meninos e meninas. E nós cremos que meninos e meninas ainda se renderão aos pés de Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos podemos nos unir em oração. É sempre um privilégio. Quem não ora não tem vida, quem não ora não busca intimidade com Deus e acaba não entendendo Deus, não ouvindo a sua voz, não tendo esta comunhão que vai fortalecendo a nossa vida interior. Por isso que o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, é relatado tantas vezes se afastando das suas atividades para poder orar. Nos principais momentos do seu ministério, Jesus se separava e ia orar para poder ter sensibilidade, para poder ouvir com mais clareza a voz de Deus na sua vida. É o exemplo que ele nos deixa de praticarmos, de termos uma vida de oração. Se você não orar, você não terá vida, como diz John Piper. E como diz o nosso apóstolo Paulo nas palavras aos Tessalonicenses, orem sem cessar, orem o tempo todo, sobre todo motivo, em qualquer circunstância. Eu quero, nesse nosso encontro, lembrar que é o nosso primeiro encontro depois das eleições presidenciais. Eu recebi um texto que achei que eu gostaria de tê-lo escrito
então eu compartilhei imediatamente com nossos irmãos, porque tem sido motivo na nossa agenda de oração as eleições que ocorreram, que terminaram no domingo passado. E agora, o que a gente faz? E esse texto pensou exatamente sobre isso, porque agora nós temos 4 anos, ou esse novo período, para pensarmos, para cobrarmos, para sermos políticos no sentido de exigir de nossos representantes que cumpram as suas promessas, que realizem aquilo que prometeram nas suas campanhas. Então, nós precisamos continuar a fazer algumas coisas, não ficar esperando para a próxima eleição, então pensar em quem eu vou votar, eu vou descobrir o que essa pessoa tem feito ou não. Eu quero ler esse texto para você, que vai servir para nos dar um norte como igreja, como cristãos, e eu vou acrescentar exatamente isso no final. E se o meu candidato não ganhou as eleições? O texto é de Maurício Zagari e a gente fez uma pequena adaptação, porque agora nós já temos a definição das eleições presidenciais. E o que a gente sempre tem ouvido são os discursos preocupados, tensos e até apocalípticos sobre o futuro do Brasil e da igreja brasileira, caso o candidato A ou B venha a ganhar. Isso deve nos levar a refletir desde já. Se o meu candidato não ganhou, permita-me compartilhar algumas reflexões em resposta a esta pergunta. Primeiro, se o meu candidato não ganhou, Deus continuará sendo Deus, Todo-Poderoso, Senhor de toda a criação, bondoso, amoroso, luz de luz, digno de gratidão, honra, glória e louvor na nossa vida. 2. Se o meu candidato não ganhou, seguiremos tendo de orar pelos nossos governantes para que façam um governo de justiça e paz. Se o seu candidato não ganhou, continuaremos tendo de amar o próximo, inclusive o inimigo. Se o seu candidato não ganhou, seguiremos sendo conclamados a cumprir a grande comissão. Se o seu candidato não ganhou, continuaremos tendo de manifestar as virtudes do fruto do Espírito: autocontrole, mansidão, fidelidade, bondade, amabilidade, paz, paciência, alegria e amor. Se o seu candidato não ganhou, seguiremos tendo de ser amáveis com todos, sem viver brigando com quem se opõe, como convém aos servos do Senhor, aptos a ensinar e pacientes, instruindo com mansidão os que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Se o seu candidato não ganhou, ainda teremos de ser bem-aventurados pacificadores, sem permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira, que, aliás, é obra da carne. Se o seu candidato não ganhou, continuaremos tendo de fazer o bem a quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos maltrata, sempre pagando o mal com o bem. Se o seu candidato não ganhou, quem se irar contra alguém seguirá sendo sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido seguirá correndo o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco ainda correrá o risco de ir para o inferno de fogo. E por fim, 10º, se o seu candidato não ganhou, continuaremos tendo de ser luz e sal, glorificando a Deus com as boas obras, servindo ao Príncipe da Paz e caminhando para a eternidade em novos céus e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem choro, nem dor, pois todas as coisas já terão passado. Que você reflita sobre isso, porque agora você tem outros motivos para orar, como nós alistamos aqui nesse texto de Maurício Zagari. Então esta é a nossa agenda de oração, continuar orando por aqueles que foram eleitos para que tenhamos situações pacíficas em nosso país. Recentemente eu voltava do seminário, pegando uma rodovia, e encontrei lá aqueles manifestantes queimando pneus e coisas desse tipo. Que nós possamos ter um ambiente de paz e possamos olhar para frente, caminhar para frente, porque só assim todos nós seremos abençoados. Quero lembrar também das orações pelos nossos irmãos que passam por muitas lutas, por dificuldades, seja na área da saúde, nós temos
os nossos irmãos que temos alistado semanalmente seus nomes. Quero reforçar aqui aquele pedido de doação de sangue pelo Isaac Reverso Mendonça, que continua internado e que precisa ainda dessas doações. Muitos irmãos foram, não puderam doar, mas nós queremos pedir que outros que podem continuem fazendo isso. Pela nossa irmã Karen, pela Suelen, pela irmã Vera e o Isaac, e me faltou um nome aqui, mas você sabe de todos os irmãos que estão passando. Outros desempregados, domingo falava com o nosso irmão, ele falou, eu estou desempregado nesse momento, isso sempre nos preocupa, que os desempregados, que os irmãos que estão doentes possam todos ser envolvidos por esta graça de Deus e pelas nossas orações. Orar pela nossa igreja sempre, pelo seu pastor, pela liderança da igreja, pelos líderes, por aqueles que trabalham nos ministérios, pelos ministérios da igreja, pelas programações que se aproximam no final de ano. Precisamos orar, 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 todo o tempo. Ore continuamente, diz as Escrituras, ore sem cessar. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, nós vamos orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos para orarmos. Ó Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelas eleições do nosso país, porque transcorreram em paz, em tranquilidade. Nós pedimos, ó Deus, que este clima de paz e tranquilidade, ó Deus, possa reinar na nossa nação, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica e possamos te servir, ó Deus, com uma vida piedosa. Nós te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos na nossa igreja, aqueles que têm enfrentado as suas lutas na área da saúde, ó Deus, visita cada um, visita os seus familiares, os seus cuidadores, ministra paz em seus corações, concede vitória, a cura, ó Deus, a cada um deles. Ó Deus querido, nós te pedimos por outras dificuldades, por outras lutas que nós temos na nossa vida, ó Deus, o alto custo de vida, aqueles que estão desempregados, ó Deus, abre porta de emprego, supre, ó Deus, a necessidade de cada um. Ó Deus querido, nós te pedimos pela tua igreja, que vive e existe para te glorificar, ó Deus. E nós te pedimos que cada ação nossa, que cada momento, ó Deus, que nós nos reunimos para entregar um folheto, para compartilhar do Evangelho, para abrir a nossa casa, para recebermos vizinhos e amigos, para estarmos num pequeno grupo em torno da Tua Palavra, pelos cultos que nós realizamos, pelos momentos de estudo na Escola da Caminhada, ó Deus, pelas programações que vêm ao nosso coração para realizar, ó Deus, de tal maneira que possamos proclamar a Tua graça, o Teu amor pelas pessoas. Abençoa a vida da Tua igreja, quebranta os nossos corações. Ó Deus, age em favor da unidade da Tua igreja, move mente e coração de todos, ó Deus, para que tenhamos uma só mente e um só coração, buscando Te glorificar, glorificar o Teu nome e abençoar, ó Deus, a vida das pessoas. Que em tudo a gente edifique a Tua igreja e a gente evangelize o perdido. Nós Te agradecemos mais uma vez o privilégio de poder orar, de poder entrar na Tua presença e colocar, ó Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos, também, ó Deus, toda a nossa alegria de podermos ter comunhão contigo. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso, poderoso e gracioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a manifestação da graça de Deus venha em sua vida, que você tenha paz no coração, que você receba a cura da parte de Deus, que você seja abençoado por tudo. Nós oramos no nome de Jesus, porque este nome tem poder. Que isso se manifeste na sua vida. Prepare o seu coração para ouvir essa meditação na palavra de Deus. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante.
Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos acolheu melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a Ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Graça, que maravilhosa graça! É assim que diz um dos nossos hinos mais famosos. Porque quando nós pensamos a respeito da graça, e de tantas maneiras que podemos pensar, de tantos prismas, de tantas vertentes ou de tantos lugares que podemos olhar para a graça de Deus, nós podemos também pensar na graça de uma maneira total. E quando nós pensamos não somente nos aspectos da graça, naqueles momentos pontuais em que a graça se manifesta sobre a nossa vida, nos sustentando, nos inspirando, das maneiras que quando ela chega e nós somos surpreendidos pela sua manifestação sobre a nossa vida, além desses momentos pontuais, a graça é também a totalidade da ação de Deus sobre a nossa vida. É assim que quando nós pensamos sobre a graça, nós estamos pensando não somente sobre a intenção de Deus no seu coração de nos fazer o bem, de sempre preparar algo de bom para nós, de agir pensando no nosso bem, de fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem, mas de pensar na ação total de Deus, o que Deus já fez para a nossa vida. Então, quando nós pensamos sobre a salvação de Deus, por exemplo, nós estamos pensando na sua graça, nessa manifestação cabal de Deus pela vida do ser humano. Graça no sentido de que o que Deus fez, a totalidade do que Ele fez, é manifestação da sua graça, é a sua graça. A salvação é a expressão
maior da graça de Deus, desta intenção de Deus de sempre fazer o bem para a nossa vida, o bem para toda a humanidade e de sempre fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Se você lembrar, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão ali em Romanos capítulo 8, ele está nos lembrando de que Deus age em todos os tempos, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem ali em Romanos 8 é exatamente ele trabalhar em cada circunstância, em cada momento, para que nós nos pareçamos com Jesus. É ali que o apóstolo Paulo afirma que ele vai fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem, porque ele quer que todos nós nos pareçamos com Jesus, que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus está agindo em cada circunstância, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, para nós nos parecermos com Jesus. Mas a única maneira de nós nos parecermos com Jesus, ou de termos deflagrado este processo no qual Deus vai trabalhando para nos parecermos com Jesus, é quando Deus manifesta a sua graça, tomando a decisão lá no passado, lá no início de toda esta história, de fazer o bem. Quando surge o pecado no mundo, Deus decide que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente que trouxe ou que tentou aquele primeiro casal e que passou para todos nós, para toda a raça humana, o pecado. É assim que Deus age desde o início, manifestando graça e mesmo em todas as circunstâncias, trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Graça, então, são estas manifestações pontuais dessa ação de Deus de fazer o bem, mas também essa totalidade da ação de Deus. A salvação é a graça de Deus. A salvação envolve este sacrifício do seu próprio Filho, não poupando nada, absolutamente nada, e é assim que Paulo se expressa nesse capítulo, dizendo que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É assim que Jesus é a manifestação da graça de Deus, é assim que a salvação é a graça de Deus sobre a nossa vida. O que é que Deus fez por você? Como eu posso saber que Deus derrama a graça, ou que a graça se manifestou? Na salvação. A salvação é a graça de Deus sobre a nossa vida. A salvação é essa manifestação tremenda de que Deus age sempre o nosso bem. Não há mais como provar, não há mais uma necessidade de que possamos cobrar coisas de Jesus. Você vai se lembrar que os fariseus do tempo de Jesus, aqueles religiosos, insistiam com ele e vinham inclusive pedir-lhe que mostrasse um sinal. E Jesus vai dar exatamente o seguinte, ele falou, eu não vou mostrar sinal nenhum para vocês, porque o sinal que vocês terão é o mesmo sinal de Jonas, quando ele fala da sua morte, que ele vai ficar 3 dias morto, mas vai ressuscitar. Este é o sinal cabal, este é o sinal de que precisamos. Não há outro tipo de sinal, porque esta é a graça de Deus sobre o mundo. Eu sei que algumas pessoas ainda discutem até a existência de Deus. Olha, há criancinhas passando fome, há crimes hediondos, há guerras no mundo. Será que Deus se manifesta? Será que Deus se importa com o que está acontecendo no mundo? A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus já resolveu o grande e maior problema da humanidade, que é exatamente a existência na eternidade. Por isso que Paulo fala, Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, e de graça. E ele vai questionar como ele nos dará de graça todas as outras coisas juntamente com o seu Filho, porque todas as outras questões são circunstanciais. A graça de Deus se manifestou em salvação. E se você pega a história bíblica, do começo até o fim, é esta ação de Deus, eu gosto de dizer que é uma saga de Deus em busca do ser humano, que se perdeu, que se afastou dele, que virou as costas para o seu Criador. E a graça de Deus é exatamente toda esta ação, todo este planejamento, toda esta execução de vir em busca do ser humano. Graça, maravilhosa graça, que não tem fim,
que se manifesta sobre a nossa vida. É assim que graça é toda a ação de Deus. Revela a intenção do seu coração de vir em busca do ser humano, de manifestar-se pontualmente em diversas ocasiões, revelando que, olha, estou aqui do seu lado, eu vim aqui para fazer o bem para você, mas é a explicação também de tudo que Deus faz, ou desta ação tão determinante, tão definitiva da ação de Deus em busca do ser humano. Graça, que maravilhosa graça! Um Deus que tem um trono de glória, mas que, como diz lá em Filipenses, ele abre mão das suas prerrogativas divinas para se tornar um de nós. Ele se humilha para estar entre nós e para morrer no nosso lugar, para agir de maneira definitiva em nosso favor. Que graça maravilhosa! Enquanto outros deuses, enquanto outras manifestações religiosas exigem tantas coisas para que nós nos aproximemos da divindade, para que nós possamos receber o seu favor, convencê-lo a fazer algo em nosso favor, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus gracioso, porque ele agiu já de maneira definitiva em nosso favor. E isto é a graça de Deus, a sua salvação, que envolve tantas coisas, que também pode ser olhada de diversos prismas, de diversos lugares, revelando tantas doutrinas cristãs tão importantes, a justificação, a regeneração, a santificação, a imputação, a glorificação, tantas coisas da redenção, tantas verdades que podem ser ditas quando olhamos para a salvação de Deus. A graça é assim, é a gente olhando para ver o que Deus fez, de tal maneira que o apóstolo Paulo diz assim que Deus prova, está provado, está feito, a graça está manifestada de uma maneira definitiva e cabal em Cristo Jesus, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Está provado, está definitivamente realizado em nós. É por isso que Jesus, quando está pregado naquela cruz, e vai morrer, e fez toda a sua obra, e discipulou, e evangelizou, e foi de cidade em cidade pregando o evangelho, fazendo bem por onde andou a todas as pessoas. Quando ele está ali na cruz, sendo morto para morrer e tomar sobre si os nossos pecados de toda a humanidade, ele diz, está consumado, está feito, está realizado, a graça está manifestada de maneira cabal. Graça, tudo que Deus fez, ou a salvação de Deus, é a graça de Deus para toda a humanidade. Por isso que o evangelista João diz que Deus amou de uma maneira definitiva o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça, isto é a graça de Deus de uma maneira total, agindo em nosso favor sempre. Que graça maravilhosa essa que nos alcançou, que nós conhecemos e que nos dirige para os seus propósitos. Que você se lembre disso, que você pense nisso, a respeito desta graça de Deus. O Deus gracioso manifestou a sua graça de maneira cabal neste plano que o próprio Deus arquitetou para nos alcançar, para nos ter ao seu lado, para nos conquistar novamente. Eu quero pedir para que você traga à sua memória. Tantas vezes nós vemos personagens bíblicos fazendo isso e pedindo isso, nos orientando desta maneira, trazer à memória, trazer ao coração. Não é assim que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, da celebração da ceia do Senhor, para lembrar o que Ele fez por nós, lembrar a sua graça sobre a nossa vida? Meu irmão, fecha os teus olhos agora, traz à memória, lembra desta graça de Deus que se manifestou na sua vida. Se você ainda não tem essa experiência com Deus, essa salvação em que a graça de Deus toma toda a sua vida, peça a Deus isso agora. Fala, Senhor, desvenda os meus olhos, o meu entendimento, o meu coração, para poder experimentar, receber
e ser envolvido com a tua graça. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça, amor que não tem fim. Ó Deus querido, obrigado, porque a sua maneira de agir e o seu propósito é manifestar a sua graça, manifestar o seu amor, manifestar a sua intenção, manifestar aquilo que o Senhor realizou em nosso favor, simplesmente porque decidiu nos amar. Obrigado a Deus por isso. E que este amor, que já entregou o seu próprio Filho, possa também ser o que nos motiva a continuar confiando em Ti, de que nada vai nos faltar, de nada teremos falta, de que o Senhor será o nosso pastor em todo o tempo, de que o Senhor que já entregou o seu Filho vai nos garantir todas as outras coisas para nos levar, ó Deus, àquele lugar de encontro contigo definitivo, e que em todo esse tempo nós nunca teremos a ausência do Senhor, nunca teremos a falta, ó Deus, do teu cuidado sobre nós, fazendo com que todas as coisas concorram para o nosso bem, fazendo com que tudo, ó Deus, nos faça nos aproximar de Ti e nos parecermos cada vez mais com o Teu próprio Filho Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estas verdades tomam o nosso coração e a nossa mente e dirigem a nossa vida e as nossas motivações, os nossos sentimentos. Ó Deus, que isso domine, que isso reine em nosso coração e que nos ajude a caminhar de tal maneira que em tudo que nós fizermos, ou pensarmos, ou falarmos, nós possamos glorificar o Teu nome. E nós oramos para a Tua honra e Tua glória, no nome precioso e poderoso e gracioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe e que esta verdade sobre a graça de Deus domine a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor,
pois teu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor,